Fala aí, amantes do cordel, tudo beleza? Marcelo Figueiredo aqui com vocês, trazendo mais uma leitura de cordel depois de um tempo, mas hoje eu escolhi para apresentar a vocês Antônio Conselheiro e a Guerra de Canudos, do Minelvino Francisco Silva, um dos grandes da história do cordel. E pessoal, eu acho muito importante vocês conhecerem a Fundação Casa de Rui Barbosa, uma instituição que tem sede no Rio de Janeiro, mas tem um acervo de cordel, que tem muitos trabalhos já digitalizados. E o que eu estava observando nas primeiras estrofes e analisando aqui na Fundação Casa de Rui Barbosa é que é interessante que essa edição que eu tenho em mãos é da década de 80, mas ele está catalogado aqui na Fundação Casa de Rui Barbosa e tem algumas diferenças. Então eu não sei quem foi que editou esse trabalho, mas é interessante a gente fazer uma reflexão e uma análise, até para vocês que querem pesquisar a história do cordel, fazer uma análise filológica do cordel, de saber, buscar saber quem eram os editores e quais as influências nos trabalhos, né? Porque vamos pegar aqui a primeira estrofe, no que está catalogado, né? O homem religioso que quer seguir para a luz não deve entrar na política, pois dobra o peso da cruz, por fim vai sair da ética da santa lei de Jesus. Foi assim que aconteceu com Antônio Conselheiro, que desejava seguir para nosso Deus verdadeiro, por se meter na política, se virou num carniceiro. Agora, quando a gente pega aqui no folheto, que já foi editado na década de 80, a gente já percebe uma diferença, onde ele diz: entre livros e pessoas, pelas pesquisas que fiz sobre Antônio Conselheiro, sem querer ser seu juiz, concluí que foi um homem com um destino infeliz. Os seus historiadores afirmam que ele estudou com diversos professores nas escolas que passou, até com o padre amigo por pouco não se formou. Você percebe, já tem diferenças em relação a obra disponibilizada na Fundação Casa de Rui Barbosa. Mas eu vou seguir com a leitura do que eu tenho aqui em mãos, aí depois eu convido vocês a conferir a Fundação Casa de Rui Barbosa e analisar essas diferenças nos textos e observar a influência dos revisores e qual versão você acha melhor. Então vamos seguir com a leitura de cordel. Os seus historiadores afirmam que ele estudou com diversos professores nas escolas que passou, até com um padre amigo por pouco não se formou. Aos livros religiosos tornou-se muito simpático, pelas coisas da igreja, um verdadeiro fanático, quanto mais se aprofundava, mais ficava problemático. Consta que aprendeu de cor as missões abreviadas, mais as horas marianas foram por ele estudadas, e do lunário perpétuo lições foram decoradas. Mas sendo um filho bastardo, tinha uma vida humilhante, embora fosse ajudado pelo pai comerciante, passava por dissabores cada hora e cada instante. Só com a morte do pai teve uma ascensão da vida, porque recebeu por lei, na herança repartida, a casa comercial, embora quase falida. Por esse tempo casou-se cheio de muita paixão, crendo que a felicidade havia lhe dado a mão, porém um problema novo botou areia em seu pão. Parecendo ser marcado por um futuro ferino, foi em Quixeramobim que se tornou assassino e se abriu mais uma página do livro do seu destino. Antônio, sendo impelido por motivo ignorado a matar a sua esposa sem pensar, foi castigado, porque na luta matou a própria mãe enganado. Fugiu para não ser preso, levando na consciência a mancha negra do crime feito pela violência, resolveu para esconder-se fazer uma penitência. Fez uma batina azul, deixou a barba crescer, uma cruz grande e pesada também conseguiu fazer, mas um cajado e uma bíblia pôde em seguida obter. Jogou-se de mundo afora com a sua bíblia na mão, aconselhando as pessoas, pregando a religião, afirmando livrar todos da vala da perdição. Intitulou-se profeta e imitador de Isaías, dizendo ser pregador dos ensinos de Maria, do Messias. Nas regiões que passou, fez diversas profecias. Aconselhava as pessoas seguirem Deus verdadeiro, pelos conselhos que dava como um fiel mensageiro, ficou cognominado por Antônio Conselheiro. Nos lugares que passava, conduzindo a sua cruz, falava em nome de Deus, apresentava Jesus como Salvador das almas que vivem sem ver a luz.
Numa pequena fazenda foi dado o passo primeiro, onde havia um grande monte, lá foi plantado um cruzeiro, com a ajuda de todo o povo, por ordem de conselheiro. Bem junto ao cruzeiro foi uma igreja construída, chamada de Santa Cruz, como ficou conhecida por todos que já fizeram aquela grande subida. Na subida foram feitas, como seguindo a luz, 25 capelinhas, em cada tendo uma cruz, como que simbolizando o Calvário de Jesus. O lugar naquele tempo foi chamado Monte Santo, nome até hoje mantido, sem haver nenhum espanto. A festa todos os anos vai gente de todo canto. Povoados e fazendas em quase o Nordeste inteiro, onde não havia igreja, que ele plantava um cruzeiro que ficava como símbolo do Salvador verdadeiro. Com o tempo, pouco a pouco, milhares de sofredores, em busca de seus conselhos, tornaram-se seguidores, sinceros, obedientes, verdadeiros servidores. Todos juntos construíram igrejas e mais igrejas, embora com sacrifícios, trabalhos, duras pelejas, os templos foram fincados pelas zonas sertanejas. Assim seguiu o conselheiro, dando conselhos, pregando, a seu modo a sua fé, às vezes profetizando, numa estrada perigosa sem enxergar foi entrando. Vendo aquela multidão cercá-lo com otimismo, cegou-se pela ambição, não se viu de frente ao abismo, que já se abria a seus pés na boca do fanatismo. Embora continuasse dizendo as suas verdades, entendeu que de criticar algumas autoridades, contrariando a política daquelas capacidades. O homem religioso que quer seguir para a luz não deve entrar na política, pois dobra o peso da cruz, finda saindo da ética da santa lei de Jesus. Perceba que essa estrofe é o que inicia lá no da Fundação Casa de Luiz Barbosa. Aqui nessa edição já mudaram a ordem, né? Isso mesmo aconteceu com Antônio Conselheiro, quando pensava seguir a nosso Deus verdadeiro, foi se meter na política, virou-se num carniceiro. Ele em 1996 vivia na zona do Bom Conselho, no estado da Bahia, pregando e curando gente, e na sua missão prosseguia. Porém, as autoridades não acreditavam nele, nem tampouco aceitavam pregações e curas dele, achavam ser perigoso um movimento daquele. O doutor Arthur Leone, juiz daquela cidade, entendeu que Conselheiro estava contra a verdade, levando o povo fanático para a infelicidade. Deu ordem para que ele da cidade fosse embora e deixasse o povo em paz, sozinho caísse fora, só 48 horas era o prazo da demora. Conselheiro, quando viu a coisa ficando feia, porque se não fosse embora ia parar na cadeia, onde ele, além de trancado, podia até levar peia. Abandonou o Bom Conselho, com seu povo viajou, seguiu direto a Canudos, porém lá continuou sua mesma penitência que o povo se admirou. Falava do fim do mundo que Jesus vinha buscar a todos os penitentes, quem se quisesse salvar tinha que seguir a ele para assim no céu entrar. Falava nas profecias da sua imaginação que o sertão virava mar e o mar virava sertão, com aquilo ele iludia toda aquela multidão. O povo foi aumentando ao lado de Conselheiro, entendiam que ele fosse de Jesus um mensageiro, vindo para salvar a todos com poder verdadeiro. Para conhecê-lo vinha gente de todo o sertão, cada vez mais aderindo àquela religião, de lutas e penitências em busca da salvação. Um dia ele disse ao povo: o que Jesus mais deseja é que juntos construamos uma poderosa igreja para que dela possamos enfrentar qualquer peleja. Os fiéis bateram palmas, as sugestões aceitaram, a construção dessa igreja nessa hora começaram, levando pesadas pedras, unidos continuaram. Com as pedras na cabeça fizeram uma procissão, cantando lindos benditos de chamar toda a atenção para a construção do templo que lhes dava a salvação. O povo todo cantava, pisando pelas areias, ecoava aquela música como a voz de mil sereias, valei-me meu bom Jesus e a mãe de Deus das candeias. Quem uma pedra xingasse sem ninguém mesmo escutar, pondo-a no meio das outras, podia a pedra marcar que o conselheiro chegava e a mandava retirar. Um velho até nos contou que nessa localidade ele xingou uma pedra para ver se era verdade e se Antônio Conselheiro tinha a mesma habilidade. Pôs a pedra na cabeça e soltou um nome brabo, baixo sem ninguém ouvir, disse: essa pedra é do diabo,
pesa que só dá desgraça, debaixo dela eu me acabo. Jogou a pedra no chão, depois tornou a pegar, disse: em todo caso, diabo, agora eu vou te levar, te mando para o inferno onde deverás ficar. Então a pedra xingada com cuidado ele marcou, jogou no meio das outras, quando um minuto passou, com o seu cajado na mão, o conselheiro chegou. Saiu batendo nas pedras, topou a que foi xingada, disse a um rapaz que fazia parte da sua empreitada: tira essa coisa daqui, que por Deus foi condenada. Pois a minha obra é santa e não quero que tu esteja atrapalhando na marcha de uma obra bem faceja, não quero que o diabo fique nas paredes da igreja. Por isso muitos pensaram que o conselheiro era a luz, cumpria as suas ordens levando a pesada cruz, até mesmo acreditavam que fosse o próprio Jesus. Na construção dessa igreja, lutavam a semana inteira, só descansavam domingo, pegavam segunda-feira, até que deixaram a obra já no ponto da madeira. O conselheiro mandou em Juazeiro comprar as madeiras necessárias para a obra terminar. A precisão era urgente, por isso mandou pagar. A madeira foi comprada, pagamento adiantado, despachar para Canudos, ninguém não tomou cuidado, e o trabalho da igreja lá ficou todo parado. O conselheiro esperou, que faltou a paciência, então disse para o povo, só tomando providência, para que venha a madeira sem precisar de violência. Aí juntou 20 homens, cada qual com mais coragem, mandou-os para a Juazeiro entregar uma mensagem, exigindo que a madeira seguisse logo viagem. No mesmo dia seguiram para cumprir a missão, cada qual o seu cavalo, rompendo o alto sertão, nenhum pensava em desordem dentro do seu coração. Porém, antes de chegarem, o povo de Juazeiro, que vendeu toda a madeira para a obra do conselheiro, soube que vinham jagunços, cada qual mais desordeiro. Correram para o juiz, implorando de joelho, exigiram proteção, o juiz ficou vermelho. Era o mesmo Arthur Leone que esteve no Bom Conselho. Quando o magistrado soube, chamou os praças ligeiro, que guarneciam a vila do povo de Juazeiro, para esperar os jagunços do profeta conselheiro. Penetraram na cidade os animais em carreira, vinham pretos de suor e cobertos de poeira, foram entregar a mensagem da solução da madeira. Mas o chefão respondeu, mostrando que era o mais forte: daqui para o fim do ano, se ele tiver muita sorte, mandaremos a madeira quando tiver um transporte. Os amigos mensageiro, ouvindo, não protestaram, mas da resposta grosseira realmente não gostaram. Direto para Canudos, no mesmo instante voltaram. A política nada fez nessa pequena demora, a mensagem foi entregue sem gastar mais de uma hora, por não haver nenhum crime, deixou a turma ir embora. Porém, chegando em Canudos, informaram ao conselho a resposta que trouxeram dos homens de Juazeiro, como mandaram dizer, daquele modo grosseiro. Muito mais de 1000 fanáticos deram a sua sugestão, que fossem a Juazeiro todos com armas na mão, buscar a madeira à força, que lá quisessem ou não. O conselheiro respondeu: isso eu não quero fazer, porque sou religioso, não vou crime cometer, quem matar seu semelhante também terá que morrer. Vamos ter mais paciência, mais algum tempo esperar, pode ser que eles resolvam nossa madeira mandar, porque não quero ver sangue humano se derramar. Porém o doutor Leone, o juiz de Juazeiro, transformado em inimigo do beato conselheiro, pensou em tomar vingança sem temer Deus verdadeiro. Passou logo um telegrama ao governo da Bahia, o senhor Luiz Viana, homem de muita energia, contando muitas desordens que o conselheiro fazia. Pediu que fosse mandado um reforço bem ligeiro, pois estava ameaçado o povo de Juazeiro por um grupo de fanáticos mandados por conselheiro. O governador, sabendo, depressa telefonou para general Solon, que uma tropa despachou, com 100 praças que em 2 dias em Juazeiro chegou. O doutor Arthur Leone, quando viu o batalhão, disse: só esses pracinhas estamos na contramão, o povo do conselheiro lhes bate de cinturão. Vamos fazer o seguinte, antes dele nos cercar, vocês vão para a cidade de Uaná o atacar e mandem brasa no grupo que está sem nada esperar.
O comandante da força aceitou a sugestão e seguiu para o Anar, naquele agreste sertão, para atacar Conselheiro e não poupar nem pagão. O povo do Conselheiro, sem nada disso saber, seguiu na procissão sem poder se defender, mesmo assim foi atacado, sentindo a bala comer. Tiros de todos os lados naquelas horas saíam, pessoas mortas no chão por toda parte caíam e rios de sangue de gente molhando a terra corriam. Assim, em poucos minutos, foi enorme a mortandade da parte do Conselheiro, foi uma barbaridade, só morreram 10 soldados naquela localidade. Mesmo assim, aqueles praças foram mortos enganados pelos próprios companheiros que, sendo mal comandados, acertaram nos colegas que vinham por outros lados. Os soldados que voltaram contaram como ocorrido que tinham sido atacados por um batalhão bandido do povo do Conselheiro e muitos tinham morrido. O governo novamente formou outro batalhão com 1000 soldados armados e mandou para o sertão para matar Conselheiro ou metê-lo na prisão. Conselheiro, com o povo que escapou do atentado, fez uma reunião na qual ficou combinado que enfrentaria a polícia se acaso fosse atacado. Agora todos armados com pouco que continham, tendo logo reunido as poucas armas que tinham, ficaram esperando os praças sem saber quando eles vinham. Esta maldita república, o Conselheiro dizia, nós temos que pôr abaixo e repor a monarquia, pois a lei republicana a nossa terra atrofia. O imposto é um absurdo por demasiado, o governo traz o povo num país escravizado, quem pensar que estou mentindo pode ver o resultado. Republicanos mandaram sem a menor compaixão enforcar em praça pública uma grande multidão e depois tocaram fogo que gente sem coração. Assim não temos escolha pela força do poder, atacados novamente temos que nos defender, embora contra a vontade é matar para não morrer. Eu soube que 1000 soldados vêm para nos atacar, vocês peguem as espingardas quando a tropa nos cercar, matem todos que vierem e não deixem um escapar. Se mandarem mais soldados, mataremos novamente, provando ao governador e também ao presidente que todos quantos vieram não voltam para a semente. Depois que matarmos todos, iremos a Salvador para pegar e prender esse tal governador, ele tem que conhecer o nosso grande valor. Em seguida seguiremos para o Rio de Janeiro, onde o próprio presidente será nosso prisioneiro, para que possa sentir a força do Conselheiro. Depois que ele for trancado em uma escura prisão, será na corte empossado nosso rei Dom Sebastião, para governar com justiça nossa querida nação. Conselheiro terminando o discurso no momento, todo o povo bateu palmas no maior contentamento, em sinal que confirmava aquele drama sangrento. Os 1000 soldados que foram saltaram em Juazeiro, Tenente Manuel da Silva, comandante bom guerreiro, seguiu logo para Canudos para dar fim ao Conselheiro. Somente eles não sabiam que estavam sendo esperados, quando chegaram em Canudos, viram-se logo cercados por jagunços recebendo chumbo por todos os lados. A gente de Conselheiro já não respeitava farda, estava bem camuflada, toda armada de espingarda, uns atiravam de frente e outros de retaguarda. Quando o comandante viu que a tropa ia se acabar, estando já baleado, não podendo mais lutar, gritou para seus soldados a ordem de recuar. Nesse momento, os soldados foram todos recuando, com os jagunços atrás, cada vez mais disparando, espingardas e garrunchas de um a um derrubando. Na beira de uma lagoa, logo os jagunços cercaram o resto de soldadesca e quase todos mataram, só para contar o caso, muito poucos escaparam. Tantos soldados morreram na batalha encarniçada que pelo sangue a lagoa teve a água avermelhada e por Lagoa Vermelha ficou ela batizada. Os soldados que correram do massacre e do terror, sem farda e sem armamento ao chegar ao Salvador, rasgados pelos espichos, falaram ao governador. Aquele triste ocorrido rapidamente explicaram que na batalha os fanáticos muitos soldados mataram, por muita felicidade eles correndo escaparam.
O senhor Luiz Viana ficou muito descontente e telegrafou para o Rio, expondo para o presidente como a milícia em Canudos sofrera aquele acidente. Descreveu como os soldados acabaram o povo seu, dos 1000 soldados que foram, escapou só quem correu, o resto nas armas dele, comendo fogo, morreu. O presidente zangou-se e mandou que preparassem 2.000 soldados armados de tudo que precisassem, canhões e metralhadoras, e ao conselheiro atacassem. Os 2.000 soldados foram em um forte batalhão. O major Febrônio de Brito foi chefe de expedição para acabar com Canudos sem a menor compaixão. Os jagunços em Canudos estavam já bem armados, com as armas que tomaram quando mataram os soldados. Para o que desse e viesse, estavam bem preparados. Depressa o povo aprendeu como era que manobrava e carregava o fuzil, também como disparava, com rapidez nunca vista, e apontava e acertava. Diziam eles: agora nós estamos com fuzil, 100 homens de nossa raça podem vencer mais de 1000, assim vamos libertar nosso querido Brasil. Acontece que o exército reuniu em Salvador gente de vários estados, mesmo até do interior, em defesa da República, mostrando assim seu valor. Por todo canto corria a fama de conselheiro, que se tornou o terror do exército brasileiro, devorando mais soldados do que um leão carniceiro. Os populares cantavam naquela data sombria de Canudos esta música pelo que lá existia, de acordo com a mortandade e a própria letra dizia: Urubu escreveu uma carta ao delegado que está com bico bambo de comer tanto soldado. O Urubu escreveu uma carta ao presidente que está com bico robudo de comer carne de gente. Benção papai e mamãe, eu vou lá para Canudos, não sei se voltarei mais ou ficarei com os mudos. Neste momento a República chora, o Brasil inteiro está coberto de luto, o exército brasileiro. Afinal chegou a hora daquela triste partida, o trem saltou o apito, fez a sua despedida, porque levava os soldados para arriscarem a vida. Partiu o trem apitando de doer no coração, os soldados para o povo acenavam com a mão, mas não sabiam se ainda voltavam vivos ou não. Foram saltar em queimadas, onde arranjaram animais, gado para mantimento e diversas coisas mais. Depois seguiram a Canudos os 2.000 policiais. Levavam cada canhão que fazia admirar, era uma junta de bois para cada um puxar. Gastaram diversos dias para Canudos chegar. Com os canhões já montados, no momento em que chegaram, cercaram todos os cantos e para a igreja apontaram. Com a ordem do comandante, as descargas dispararam. Porém viram com assombro que os tiros foram errados, porque os cantos da igreja nem sequer foram abalados quando uma chuva de chumbo caiu sobre seus soldados. É que os jagunços aos tiros com rapidez responderam, os praças surpreendidos nas trincheiras se mexeram, sob o temporal de balas diversos deles morreram. Os que ficaram gritavam: conosco ninguém graceja, não aguenta a nossa força, não reage nem peleja, vamos liquidar vocês e derrubar sua igreja. Porém todos os canhões para a igreja apontados, logo assim que disparavam, ficavam desmantelados e as peças voavam longe até matando os soldados. Só depois de muita luta, a um jagunço agarraram, deram-lhe uma grande surra, brutalmente o massacraram. De que você quer morrer? Os soldados perguntaram. O jagunço respondeu: peço por Nosso Senhor para morrer com um tiro em um lugar matador. Um soldado disse assim: você quer morrer sem dor. Você vai morrer de faca vendo o seu sangue correr. As derradeiras palavras agora pode dizer, porque irá ser sangrado para que possa morrer. O pobre então respondeu: viva o nosso bom Jesus, Salvador dos pecadores, que morreu em uma cruz, perdoando seus algozes que cegos não viram a luz. Nisso meteram uma faca na sua goela e o sangraram, com ódio sem piedade, diversas vezes furaram, enquanto os grandes combates ainda continuavam. O povo de conselheiro, mais e mais encorajado, cada disparo que dava ia matando um soldado, e era a espingarda falando e o morto por todo lado. Então o major Febrônio, vendo a luta muito forte, combater com aquele povo era piorar a sorte, e mandou tocar retirada para se salvar da morte.
A carne havia acabado, a comida era mesquinha, bacalhau não existia, arroz, feijão nem farinha, faltando a alimentação, outro recurso não tinha. Toda a tropa retirada era uma crise sem nome, tinham que fugir depressa, pois não brigar quem não come, mesmo escapando da bala, morreriam pela fome. As barracas desarmadas, os soldados recuando, com a turma de fanáticos no mocotó atirando, muitos feridos gemeram pelo caminho tombando. Assim o Major Febrônio e o resto dos seus soldados abandonaram Canudos cabisbaixos derrotados para que não lá ficassem na condição de finados. Ao chegarem em Salvador, sem armas nem fardamento, contaram ao governador aquele acontecimento da Batalha de Canudos com o maior sofrimento. O governador Viana, republicano leal, telegrafou novamente ao governo federal, contando a nova derrota naquela luta fatal. Do presidente na hora, quase para o coração, porque assim a república ia rolar pelo chão e de novo a monarquia dominaria a nação. Assim não era possível uma nação soberana capitular submissa ante uma corja tirana de desordeiros fanáticos dentro da terra baiana. Convocou seus generais para uma reunião, ordenou que fosse feita uma nova expedição que arrasasse com Canudos e defendesse a nação. Coronel Moreira César, homem de forte energia, capaz de enfrentar a guerra e luta de noite em dia, foi então encarregado para seguir a Bahia. 3.000 e tantos soldados formaram a expedição, com todos os armamentos que precisa um batalhão, fuzis e metralhadoras, abundância de canhão. Aportaram em Salvador, o trem de ferro pegaram, levando toda a bagagem, logo as queimadas saltaram, preparados para a guerra, para Canudos marcharam. Já bem perto de Canudos encontraram espingarda, o coronel disse à tropa que vinha na retaguarda: "Eu vou dar prova ao governo que garanto a minha farda." Eles estão desarmados, não podem dar um suspiro, embora a coragem deles pessoalmente admiro. Vamos entrar com cuidado, sem precisar dar um tiro. Entraremos na surdina, sem mostrar o nosso jugo. Quando eles estremecerem, então abriremos fogo, morrerão todos de vez, iguais a pintos de gogo. Na frente viram uma cruz, posta de um lado da estrada, pararam para almoçar e seguir nova jornada, e o coronel com a cruz fez uma promessa errada. Ele disse para a cruz: "Se você nos ajudar para vencermos a guerra, quando o batalhão voltar, vamos fazer uma festa bonita no seu lugar." Mas por infelicidade, se a nossa tropa perder, na volta vamos lascá-la, no fogo fazer arder, assaremos carne nas brasas para o batalhão comer. Quando chegaram em Canudos, o coronel logo olhou, lá de cima de ladeira todo o arraial avistou, não viu nenhum pé de gente e a sua tropa falou: "Vamos entrar de uma vez com o nosso batalhão, agarrar todos os fanáticos sem guerra e sem discussão e amarrar o conselheiro como se acorrenta um cão." Assim mesmo eles fizeram, a cavalaria entrou no arraial de Canudos, mas dessa vez se enganou, que um tiroteio cerrado naquele instante estourou. Os jagunços escondidos, cada um numa trincheira, deixaram a tropa cair no fundo da ratoeira e depois meteram balas em cima da turma inteira. Fizeram fogo também os soldados bem armados, porém sem ver os fanáticos que atiraram entrincheirados, acertando os inimigos que caíam fuzilados. Temendo a morte, os soldados espavoridos corriam, porém de todos os lados os balanços recebiam, cavalos e cavaleiros como mangaba caíam. Coronel Moreira César, que comandava a batalha, por sua infelicidade recebeu uma metralha, caiu do cavalo ao chão, sem vida como uma palha. Os soldados, quando viram naquele instante fatal o seu comandante morto, perderam a fé afinal, passaram sebo nas pernas, caíram no cipoal. Porém na fuga os fanáticos conseguiram perseguir os soldados que corriam para das balas fugir, por isso poucos puderam dos tiros escapulir. Abandonaram em Canudos metralhadoras, canhões, fuzis e muita comida, cavalos e munições, deixaram para os fanáticos valor de muitos milhões. Quando voltaram os fanáticos que perseguiram soldados, a limpeza estava feita, os mortos foram levados para fora do arraial, mas não foram sepultados.
O corpo do coronel foi numa estaca espetado, pelos urubus famintos em breve foi devorado, servindo como exemplo para quem fosse soldado. Quando a notícia correu do triste acontecimento, para o povo brasileiro foi o maior sentimento, somente para os fanáticos foi grande contentamento. A negra notícia foi para o senhor presidente, que resolveu no momento mandar outro continente para matar conselheiro junto com a sua gente. Mais de 5.000 soldados foram logo reunidos, cabo, sargento, tenente e os homens mais destemidos, para acabar conselheiro com todos seus bandidos. General Oscar Andrade, homem de disposição, na coragem era um Davi, na força era um Sansão, foi nomeado para ser o chefe da expedição. Na tropa havia soldados quase do Brasil inteiro, do Amazonas, Goiás, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, Rio Grande do Sul, para atacar conselheiro. Tinha soldados baianos, soldados piauienses, soldados paraibanos e soldados maranhenses, soldados alagoanos e soldados cearenses. O batalhão foi formado com homens fortes peitudos, o general só queria corajosos carrancudos, assim todos preparados seguiram para Canudos. Somente dias depois a expedição chegou, logo o pequeno arraial completamente cercou, as armas abriram fogo e a batalha começou. Disparos e mais disparos era só o que se ouvia, quando os canhões trovejavam, toda a terra estremecia, porém o povo fanático lutava e não se rendia. Mandavam brasa também, mesmo a torto e a direito, mas contra a força maior, a menor não tem proveito, pois as balas dos canhões matavam de eito a eito. Afirma o livro Sertões que o canhão que disparava na direção de igreja logo se desmantelava, e também o operador, morto por terra, tombava. Recomeçava a batalha, quando o dia amanhecia, o batalhão atirava, conselheiro respondia, era assim o dia inteiro até que a noite caía. À tarde, pelas 6 horas, o tiroteio cessava, o povo de conselheiro na sua igreja se juntava, e o terço da Santa Virgem cantando alto rezava. E amanhã, no outro dia, a luta recomeçou, e bala cortando espaço por todo canto. E na manhã do outro dia a luta recomeçava, e bala cortando espaço por todo canto zoava, de volta e meia um soldado sem vida no chão tombava. Da parte de conselheiro era grande a mortandade, morriam tantas pessoas que fazia piedade, só se via gente morta por toda a localidade. Foi quando para os fanáticos acabou todo o alimento, começaram a fracassar, naquele ingrato momento, a fome cada vez mais triplicava o sofrimento. A tropa foi bem munida, além de bom armamento e munição suficiente, levou também mantimento para atravessar 2 meses sem haver constrangimento. Enquanto o povo fanático no arraial padecia, porque estando cercado, um só de lá não saía, para procurar comida, o que tentasse morria. Por mais infelicidade a situação mudou, o conselheiro recebeu um tiro que o vitimou. Era uma bala perdida, porém com ele acertou. Quando recebeu o tiro, caiu no chão ajoelhado, morreu em poucos segundos com o coração varado, sem um gemido sorrindo, como um bem-aventurado. Mesmo o conselheiro morto, o povo não se rendeu, elegeram novos chefes e ninguém esmoreceu. Enfrentando o corpo à bala, a batalha endoeceu. Como verdadeiros loucos, assaltaram o acampamento, passaram pelas trincheiras com a rapidez do vento, mas a tropa resistiu a esse ataque violento. Defendendo as suas vidas, muitos soldados jogavam bananas de dinamites e bombas que preparavam, com seus pavios acesos que na queda detonavam. Quando eram sob os fanáticos os petardos disparados, no sopro das explosões que eles eram desmanchados, e voavam pelos ares os corpos despedaçados. A multidão de fanáticos, vendo os muitos que morreram, famintos sem munição, a recuar resolveram, como loucos açoitados para a sua igreja correram. Nisso o general Andrade mandou a tropa gritar que quem quisesse viver fosse a ele se entregar, que seria perdoado para da morte escapar. Apenas continuaram poucas armas disparando, como o grito de se rendam, a tropa toda gritando, enquanto o povo fanático contavam reazando.
Nesse instante estavam todos em completo desatino, quando um canhão da igreja deu tiro tão ferino, que derrubou as paredes e jogou distante o sino. Porém, aquele canhão, pelo balanço acertado, que derrubou a igreja, teve o destino marcado, não serviu mais para nada, ficou inutilizado. Diz o povo ainda hoje, mas não posso dar a prova, que apareceu nessa hora tanta cauã velha e nova, cantando todas diziam, vai à cova, vai à cova. Quando sua igreja caiu, os fiéis esmoreceram, que já estavam vencidos, os praças compreenderam, rapidamente avançaram, o resto todos prenderam. Onde que está conselheiro? O general perguntou. Não sei, respondeu, cada um que ali falou, como se caça uma agulha, toda a tropa procurou. O quadro horrível fazia tremer qualquer coração, um sem perna, outro sem braço, rolando vivos no chão, comovendo até as almas dos homens do batalhão. Instalaram um hospital para socorros urgentes, onde foram socorridos todos aqueles doentes, com ferimentos mais graves por soldados competentes. Só depois de medicado, o grupo prisioneiro foi direto a Salvador, onde mudou o roteiro, de lá seguiu embarcado para o Rio de Janeiro. Lá julgado cada um foi cumprir a sua pena, muita gente ainda hoje, quando reza uma novena, pensando que foi passado, lembra daquela triste cena. É uma tolice do homem que tenta se revoltar contra as leis do seu país, pois não pode triunfar, como Antônio Conselheiro só terá que se acabar. Pois ninguém pode viver sem pagar o seu imposto de toda a renda anual que vai de agosto a agosto, a lei tem que ser cumprida mesmo sendo a contragosto. Até mesmo Jesus Cristo, quando na terra passou, sem negociar sem nada, o seu imposto pagou, e para pagarmos também, seu exemplo nos deixou. Ainda nos ensinou, dizendo, não matarás, se tirarem uma vida, com a tua pagarás, porém, se aderes a mim, outra vez a acharás. Mas Antônio Conselheiro caiu em contradição quando misturou política na sua religião, querendo botar abaixo a lei da nossa nação. Antônio Vicente Mendes Maciel Verdadeiro, nome do que foi chamado de profeta conselheiro, que na Guerra de Canudos tornou-se um grande guerreiro. Uns dizem que Conselheiro no fim da luta morreu e fizeram exumação arrancando o corpo seu, já outros dizem que não, que ele desapareceu. 2 dias antes da morte, dizem que ele disse assim, meus irmãos, muito obrigado, está chegando o meu fim. Porém, enquanto houver um mundo, sempre falarão de mim. Este lugar onde estamos vai ser amaldiçoado, virá um grande dilúvio e ele será transformado num verdadeiro oceano que pode ser navegado. De fato, essa profecia a maior verdade encerra, lá foi feita uma barragem que a água cobriu a terra, de Canudos apagando todos os sinais da guerra. Quero dizer aos leitores que tudo quanto escrevi não afirmo ser verdade, porque nada disso eu vi, versei contando a vocês da maneira que entendi. Para versar este livro, primeiro fui baseado nos contos e nos escritos para não sair errado, e além disso num trabalho há pouco televisionado. Se acaso não houve engano, se tudo foi verdadeiro, a multidão de pecados feita pelo conselheiro deve estar toda nas costas do juiz de Juazeiro. Mesmo lendo muitos livros, foi o que pude colher sobre Antônio Conselheiro, infeliz para sofrer, ligado no egoísmo, viu somente o fanatismo até perto de morrer. Tá aí mais uma leitura de cordel, retomando aí ao canal com Antônio Conselheiro e a Guerra de Canudos, na perspectiva de Minelvino Francisco Silva. Se o leitor quiser conferir os demais vídeos dessa série sobre Canudos, recomendo que confira os outros vídeos que vão ficar aqui após esse vídeo, que é do Varnesi Nascimento e também do poeta, acho que João Melquíades, que inclusive ele lutou nessa guerra e depois escreveu o primeiro folheto de cordel sobre a Guerra de Canudos, que já está aqui no canal e eu convido você a conferir. Pessoal, agradeço por ter me ouvido até agora, espero que tenha gostado, deixa suas impressões aqui embaixo e até a próxima leitura de cordel.